cada um desses que hão de chegar neste lugar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de onde estamos, Deus. Entregamos, ó Deus, este lugar nas tuas mãos. Pedimos a ti, ó Deus, que cada metro quadrado deste lugar, cada centímetro deste lugar, Deus, seja, ó Deus, voltado para glorificar o teu nome. Seja, ó Deus, preenchido por pessoas que te amam. Sejam preenchidos por pessoas, ó Deus, que são alvos da tua graça, alvos da tua redenção, alvo do teu favor. Nós oramos, Deus, por cada um desses que aqui estão, por cada família aqui representada, Senhor, e oramos por tantos outros que hão de chegar a este lugar, ó Deus, por meio da ação do teu Espírito, porque nós sabemos, Senhor, que o teu Espírito é quem nos inspira, o teu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós oramos, derrame do teu Espírito sobre nossas vidas, Pai. Derrame do teu Espírito sobre cada vida, Senhor, de modo que os dons sejam revelados, de modo, ó Deus, que haja fluência do dom do Espírito no nosso meio. Senhor, derrame graça sem medida, unja-nos com alegria, unja-nos, ó Deus, todos os dias, neste lugar, ó Deus. Faça, Deus, deste lugar, a partir desse lugar, Senhor, o alcance de tantas vidas, Pai. Oh, Senhor, e nessa manhã nós te agradecemos por todos que trabalham, Deus, para que essa reunião aconteça. Te agradecemos, Deus, de um modo especial por aqueles que servem lá no Kids. Te agradecemos, Deus, por cada professor, por aqueles que servem no Resenha, por nossos jovens, por nossas crianças. Oh, Pai, obrigado pelos diáconos, Deus, que estão trabalhando desde tanto tempo. Chegaram cedo a este lugar, Senhor. Obrigado por cada voluntário, Deus, que está com as mãos calejadas, Senhor, que está com o corpo cansado, por tudo que trabalhou para isso acontecer, para essa reunião ser viável, Deus, mas que estão com o espírito renovado em Ti. Renove as forças, renove o ânimo, Senhor, e nos dê, ó Deus, a paga da alegria do Teu Espírito, porque nada pode pagar aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós Te somos gratos, Deus, e queremos Te louvar, engrandecer nessa manhã o Teu nome. Em nome de Jesus, que haja no nosso meio plena e total liberdade, Senhor. Adore o Senhor Jesus nessa manhã, meu irmão, como se fosse a última oportunidade de adorá-lo. Se entregue a Ele todas as súplicas. Transforme as suas ansiedades em oração. Se derrame aos pés de Deus. Esqueça nessa hora toda essa estrutura. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor. Engrandeça o nome dEle, porque Ele está aqui, e Ele está na minha vida e na sua vida. Ele fará grandes coisas em nós e através de nós, pela ação do Seu Espírito. Aleluia. Te glorificamos, Deus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Mudou a estrutura, como o Silvio disse, mas não mudou o caminho. Não mudou a rocha que nós estamos firmados. Estamos firmados na rocha eterna, essa rocha é Jesus. Glória a Deus. E que o nome dele continue sendo conhecido, sendo adorado, sendo exaltado. E eu queria que você começasse esse tempo levantando as suas mãos e exaltando a Jesus essa manhã e dizendo: Jesus, obrigado, porque Tu és a rocha em quem nós estamos apoiados. Levante suas mãos, levante sua voz e exalte a Jesus. Ele é o mais importante. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser louvado. Ele é digno que os joelhos se dobrem, que as mãos se levantem. Ele é digno que as bocas se abram para exaltar. Jesus, nós exaltamos o Teu nome acima de tudo, acima de todos. Tu és o maravilhoso conselheiro, Tu és o Deus forte.
batizadas nesse lugar decidiram andar com Jesus, correspondendo ao amor dele.
E isso é porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será para todo sempre. O Senhor é o Deus de toda misericórdia. E nós vamos celebrá-lo com a alegria da salvação nesta manhã. Celebre ao Senhor no seu lugar. Aleluia!
por tudo que por tudo que Deus é bom. Aleluia! 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 Senhor, com tudo que é em nós, queremos te exaltar nessa manhã. Tudo que é em nós bendiga o teu santo nome. E que nós não nos esqueçamos de nenhum só dos teus benefícios. Porque o Senhor é bom. Teu amor é grande e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Você pode erguer suas mãos e cantar? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, fui quebrantado por teu amor.
escravos por amor, por causa da graça dele sobre nós. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Aleluia. Não há outro como outro. Soberano e fiel. Desde sempre, Deus. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
esse cântico, a sua oração nessa manhã. Não que as suas palavras farão ele ser quem ele é, mas o coração de Deus se alegra quando nós confessamos aquilo que ele é. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Antes de nós nascermos, ele já era. Mesmo antes de você ser concebido, meu irmão, ele já era. O sacrifício de Cristo, ele já é conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Deus, nós te agradecemos porque tu és o alfa, tu és o ômega. Deus, nós te agradecemos porque nós somos um povo que sabemos como tudo começou e como tudo termina, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Obrigado, Jesus, porque antes que houvesse luz, já havia cruz para cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício é conhecido e efetivo antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo. O Senhor já tinha providenciado a nossa vida viável. O Senhor já era salvação para cada um destes que aqui estão, e nós te agradecemos por isso. Nós te entronizamos por isso. Tu és o alfa, tu és o ômega. Tu és tudo para nós, tu és tudo para nós. Aleluia. Te glorificamos, Senhor. Aleluia. Cante mais uma vez. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu Abra os seus lábios, glorifique esse que é tudo para você. Abra os seus lábios, fale com Deus nessa hora, meu querido. Esse é o momento oportuno, essa é a ocasião oportuna. Abra os seus lábios, fale com Deus. Agradeça a Ele por tão grande salvação que alcançou a sua vida. Agradeça a Ele por Ele ter sido tão bom para contigo. Oh Espírito de Deus, traga a nossa memória nessa hora tantos livramentos que o Senhor nos deu, essa obra tão linda, tão maravilhosa que o Senhor faz em nossas vidas, nos tirando do império das trevas, nos transportando para o reino de amor, no Filho. Oh, querido, agradeça a Deus porque você está em Jesus. E em Jesus o maligno não te toca. Em Jesus, eu e você estamos guardados. Em Jesus, nós estamos salvos. Em Jesus, nós estamos garantidos em Deus. Em Jesus, nós não precisamos garantir a nossa salvação. Nós somos dele. Agradeça a Ele. Louve por essa razão. Oh, aleluia. Alpha
Nessa hora, você vai dar as mãos para os irmãos que estão aí do seu lado. Faça um grupinho de 2, 3, 4 pessoas. Você vai orar por essa pessoa que está no seu grupo. Pergunte para ela se ela tem algum motivo de oração. Pergunte para ela por qual razão ela deseja que você ore. Pergunte o nome dela. Nessa hora, ore pelo seu irmão. Ore por esse que é um com você. Ore por esse que foi plantado em Cristo Jesus com você. Você vai passar a eternidade ao lado desse irmão. Ore por ele. Abra os seus lábios, fale com Deus. Nós oramos ao Deus que nos ouve. Nosso Deus ouve a nossa oração. Nosso Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, de madeira. O nosso Deus não é um Deus insensível, não é um Deus que esteja com os ouvidos tapados, que não nos possa ouvir, mas Ele ouve a sua oração, Ele ouve o clamor do seu coração, Ele conhece as suas necessidades, mesmo antes de você verbalizá-las. E esse Deus é bom, esse Deus é bom, e esse Deus não é apenas bom, Ele é também sábio. Ele é um Deus bom para nos dar boas dádivas, e Ele é um Deus sábio, porque Ele sabe nos dar boas coisas no seu devido tempo, no seu devido tempo, porque até boas coisas não nos são boas se elas não são no seu devido tempo. Abra os seus lábios, agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado, agradeça a Deus por tudo que Ele ainda não te deu, porque a sabedoria de Deus é maior que os nossos planos. Os planos de Deus são mais altos que os nossos, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Agradeça-o, agradeça-o, até mesmo por aquilo que Deus ainda não te proporcionou, porque Ele é Deus, Ele é bom para nos dar boas coisas, e Ele é sábio para saber quando deve nos dar boas coisas. Oh Deus, obrigado por sua bondade, e obrigado por sua sabedoria. Obrigado porque Tu és um Deus Pai. O Senhor não dá pedra para um filho que pede um pão. O Senhor conhece as nossas necessidades. Contemple, ó Deus, cada necessidade, cada oração visualizada. E mesmo, Deus, aqueles que não conseguiram orar, que Tu possas traduzir cada lágrima, Senhor, cada anseio do coração diante do Pai, porque a Tua palavra nos garante que nós oramos a Ti, Jesus, e Tu és o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai, para que o Pai faça cumprir a vontade dEle sobre a vida de cada um de nós. Nós somos gratos por isso, porque Tu és o nosso intercessor. Tu és aquele que ora por nós diante do Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por Teus planos. Obrigado por Teus propósitos, porque nenhum deles serão frustrados. Nenhum deles serão frustrados. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que os Teus planos, que os Teus propósitos se cumpram cabalmente, no tempo certo, da forma certa, conforme ao Teu projeto, conforme ao Teu plano para cada um de nós. Te agradecemos desde já, com o coração humilde, Senhor. Agradecemos o Senhor por aquilo que já temos, e te agradecemos por aquilo que ainda não temos, mas temos um coração humilde e quebrantado para reconhecer a Tua bondade, mesmo diante daquilo que o Senhor ainda não nos proporcionou.
Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O batismo é uma iniciação à fé cristã. Quem está se batizando, ele foi instruído nos primeiros passos, nos primeiros conceitos, nos primeiros entendimentos a respeito da fé cristã. Então ele está sendo iniciado. A gente chama, a classe de batismo exatamente isso, de primeiros passos, por causa disso. Mas o batismo também é uma confissão. A pessoa que está batizando, ela está confessando publicamente, é por isso que a gente toma a profissão de fé. Ela profere a fé dela naquele momento. Ela está confessando para todos nós aqui seremos testemunhas de alguém que está confessando a Jesus Cristo. E o terceiro significado, dentro da nossa tradição batista, é que o batismo é uma dramatização. Então o ato, dentro da nossa tradição, da pessoa emergir, ela se deita e as águas cobrem ela está dramatizando que ela está morrendo para este mundo, morrendo para o pecado. E quando ela se levanta, ela está ressuscitando para Deus. Porque o primeiro a ser batizado é o João Marcelo. Quem fala é o João Marcelo, liderado do Léo, da Lagoinha Central. E eu gostaria de dizer que vai ser um prazer enorme batizar com o pessoal da Lagoinha Mineirão. Eu gosto muito e tenho gostado muito das mudanças que Deus tem feito na minha vida e quero adentrar ainda mais nesse reino. Muito obrigado. João Marcelo, você professa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Com certeza. Então, como ministro do Evangelho, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, sou Mariane Benezer, tenho 11 anos e estou aqui para dizer o motivo pelo qual vou me batizar. Entendo o batismo como uma confissão pública na qual mostrarei para todos sobre a minha fé. Ao mergulhar pelas águas, me sentirei como se tivesse morrido para mim e vivendo para Deus. O amor de Deus é o suficiente para que eu possa me entregar e o amar. Deus abençoe. Você crê como Jesus? Crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem aí o Pedro. Galera, beleza? Quem tá falando é o Pedro. E tô aqui pra falar sobre o porquê eu vou me batizar. E eu vou me batizar porque Deus, Ele entregou seu único filho para morrer em nosso lugar na cruz, para nos salvar de todos os pecados, né? Então, a única forma de retribuir um pouquinho disso é nascendo de novo, né? Batizando. E eu acho que todos nós devíamos fazer isso. Então é isso, galera. Abraço. Você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é a vez da Marina. Meu nome é Marina e o motivo pelo qual eu decidi batizar é porque Deus é a razão da minha existência. E, sabe, eu reconheço Ele como meu único Salvador. E eu quero muito morrer para esse mundo e viver para Ele. Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem aí agora a Ana Luísa. Meu nome é Ana Luísa
motivo a qual eu decidi batizar foi porque eu me apaixonei por Jesus e decidi entregar minha vida a Ele. Você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é a vez da Manuela. Olá, meu nome é Manuela. Eu decidi batizar porque eu reconheço que Deus mandou seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar do pecado e para nos aproximar de Deus. Você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lavínia. Oi, meu nome é Lavínia Contígio, eu quero muito batizar, porque eu quero morrer pra terra e viver pra Deus, eu quero seguir Ele, eu quero ser igual a Ele. E eu amo Jesus e é tudo isso que eu quero pra minha vida. E esses meses do curso de batismo foram muito legais, porque eu aprendi muita coisa que eu não sabia. E eu mal posso esperar. Lavínia, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Mediante sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morreu. Agora o Victor. Oi, meu nome é Vitor, eu tenho 13 anos e escolhi batizar porque meus pais sempre me ensinou o Evangelho e o quanto é importante andar com Cristo e viver em Cristo Jesus. Para mim, se tornar um filho de Deus tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Vitor, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos ter uma mudança na equipe, porque dos adolescentes nós passaremos para os adultos. Foram 8 adolescentes, agora serão 4 adultos. E a primeira é a Michele. Bom dia, meu nome é Michele Ramos. Me converti há 15 anos. Me batizei na época no Encontro com Deus, mas nunca fiz parte de uma igreja. Por isso, eu decidi me batizar novamente para poder fazer parte dessa comunidade e marcar uma nova fase da minha vida. Michele, você confessa que o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua única confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é o Luiz. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo. Eu me converti há aproximadamente 1 ano e estou batizando para selar minha aliança com Deus. Luiz, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Agora é a vez do Gustavo. Olá, me chamo Gustavo e hoje é o dia da minha vida nova. Hoje eu morro e renasço em nome de Jesus. É o dia do meu batismo. Estou aqui ansioso, estou aqui feliz com essa vida nova.
tenho fé em Deus que a minha vida agora, servindo a Ele, vai ser muito melhor. O passado é esquecido, meus pecados, estou arrependido, vou arrepender de cada um que vier, mas tenho fé e tenho certeza que Jesus é nosso único Senhor, nosso Salvador, morreu pela cruz e hoje eu vou ser o máximo imitador dele. E eu agradeço a Deus cada momento. Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o grande finale. A gente até tentou passar o testemunho dele essa manhã, mas era muito grande. Pra vocês terem uma ideia, ele foi curado de meningite. Provavelmente domingo que vem a gente passa o testemunho do Mateus. Meu nome é Mateus Cássio. Estou me batizando, reconhecendo que Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, é o único Salvador, Criador do céu e da terra, do universo. Mateus Cássio, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Então vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 7, nessa manhã. A palavra será bem mais breve, porque nós temos ceia também nessa manhã, graças a Deus, e com as pessoas que batizaram participando da ceia. Glória a Deus por isso. Momento lindo, glória a Deus por isso. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Romanos capítulo 7, verso de número 1 ao verso de número 13. Está escrito aí: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Verso 3: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri.
E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Deus, nós te damos graças nessa manhã, Senhor, pela tua palavra, porque ela é instrumento para corrigir a nossa vida. Ela é instrumento para nos colocar de volta no caminho. Mas nós sabemos, Deus, que apenas a compreensão da letra, sem que ela seja vivificada pelo teu Espírito, não nos salva. Por isso, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor que a letra seja vivificada pelo teu Espírito. Que o teu Espírito seja vivificante aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, tire qualquer limitação do pregador, tire qualquer limitação também de quem ouve, Senhor. Tire os tampões dos ouvidos e faça, ó Deus, a tua vontade ser estabelecida aqui nessa manhã através da tua palavra. Nós sabemos que o Senhor deseja se revelar a nós nessa manhã através da tua palavra. E nós nos colocamos em um inteiro dispor, que tu possas cuidar dessa ambiência, que tudo aqui, Senhor, concorra para que a tua palavra seja ministrada, compreendida e que ela alcance os nossos corações e gere em nós a transformação desejada pelo teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aí estudando Romanos. Nossa igreja sempre estuda textos da Bíblia de forma expositiva, então nós damos sequência aos livros da Bíblia. E estamos aí há alguns meses, estudando o livro de Romanos. E hoje damos sequências aqui em Romanos capítulo 7, nos primeiros versículos aí de 1 a 13. O que o texto está tratando aqui? O que é importante para nós nessa manhã? Esse texto, ele basicamente gira em torno de uma pergunta, que é: qual é o lugar da lei no discipulado cristão, agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo para as nossas vidas? Qual é o lugar da lei no discipulado cristão, agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo para as nossas vidas? Para compreendermos melhor esse texto, nós temos que fazer um breve resgate aqui do que Paulo tratou no livro de Romanos, até chegarmos aqui nesse ponto do capítulo 7. E ele pontuou muito bem aqui que nenhum ser humano jamais conseguiu obedecer à lei e, portanto, não pode a lei ser um meio de condução da nossa salvação. Paulo nos ensinou nos capítulos anteriores isso de uma forma muito clara. Nenhum justo sequer há. Nenhum de nós somos justificados por meio de nossas atitudes. Nenhum de nós, por mais que quiséssemos, poderíamos, na nossa força, produzir um efeito tal que impressionasse Deus e dissesse Deus assim: ó, como esse meu filho agiu bem, ó, como ele é bondoso, ó, como ele é cumpridor da lei, ó, ele merece ser salvo. Jamais. Paulo nos ensina nos primeiros capítulos que nem os judeus que se gabavam da lei, que se gabavam de ser portadores da lei do Senhor, conseguiam cumprir os preceitos da lei. Era muito mais religiosidade, era muito mais da boca para fora. Os preceitos não eram cumpridos. Também, de igual modo, ele nos ensina que aqueles que queriam viver à parte de Deus, os gentios que escolheram viver como se Deus não existisse, ele disse para eles também: olha, vocês também são indesculpáveis, porque até a natureza revela a existência de Deus. Ninguém escapará
do juízo de Deus. Deus se revela na medida dele para todos os povos, e todos são alcançados, de modo que todos são responsáveis. Então, Paulo deixou isso muito claro, que a lei, ela tem uma função, que é de nos conscientizar do pecado e nos condenar no pecado. A lei é como se fosse um espelho para nós. Ela mostra quem de fato nós somos. E aí, quando nós olhamos e enxergamos quem nós somos, aí sim, nós vemos o verme que nós somos diante de Deus. E aí, nós nos humilhamos. E aí, nós compreendemos que nenhum esforço nosso pode produzir salvação em nós. E aí, quando a gente está no fundo do poço e entende que a gente, por nós mesmos, não temos condições de resolver esse problema, o que nos resta é levantar as mãos em busca de alguém que possa nos tirar desse buraco. Só Jesus Cristo pode nos salvar. E esse é o papel da lei. A lei mostra para nós quem nós somos e revela para cada um de nós que nós precisamos de alguém que é superior à lei para nos alcançar e para nos tirar do lugar onde nós estamos. Toda pessoa que se converteu a Jesus Cristo, todos que foram alcançados pelo Evangelho, passaram um dia por esse caminho de se reconhecer pecador, de entender a sua miséria e, a partir disso, levantar as mãos e falar: eu preciso desesperadamente de um Salvador. Meu irmão e minha irmã, eu oro para que o Espírito de Deus te convença dessa realidade. Se de alguma forma você ainda não compreendeu isso, que o Espírito de Deus te mostre, porque nenhum pregador pode fazer isso. Só o Espírito de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a única coisa que nós podemos fazer diante de Deus é levantar as mãos e dizer assim: Senhor, eu preciso ser salvo, eu preciso ser alcançado por sua graça, eu não dou conta sozinho, eu não consigo resolver esse problema, eu estou separado de Ti, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso faço. Essa luta constante em todo aquele que é alcançado pelo Espírito de Deus. E Paulo deixa isso muito claro nos textos anteriores. Então, a lei, ela serviu então para definir o pecado como uma transgressão. E o pecado como uma transgressão, ele produz a ira de Deus. Só que a ira santa de Deus, ela foi paga, mas foi descarregada sobre o Filho dele. Então, o que nós alcançamos por graça, graciosamente alcançamos, teve um preço muito alto, meu querido irmão. O Filho de Deus morreu por mim e por você. Ele assumiu o nosso lugar. Ele chegou ao nosso nível. Ele veio às regiões inferiores. Ele assumiu a nossa forma, a forma de homem. Sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, viveu qualquer situação que você pode viver e achar que é difícil de sair dela. Ele viveu. E ele venceu todas elas, sem pecado. Porque ele era Deus? Não apenas porque ele era Deus, porque sendo Deus, ele assumiu a forma de homem. Porque se eu e você pensarmos que ele fez isso porque ele era Deus, temos aí uma boa desculpa para dizer: ele fez assim porque ele era Deus, eu não sou. Mas não, Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus foi tentado como eu e você somos tentados, mas ele venceu a cada tentação, triunfou, foi à cruz do Calvário. E quando ele estava ali para ser crucificado, na oração dele nós percebemos que o segundo Adão, Jesus Cristo, fez tudo diferente do primeiro. Porque o primeiro Adão quis fazer a vontade dele. Ele quis comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele quis fazer a vontade dele. Ele declarou para Deus: Deus, eu quero seguir o meu próprio caminho, eu quero fazer a minha vontade, eu quero ter as rédeas da minha história, eu quero construir a minha história. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, ao se ajoelhar, a oração dele foi: Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, meus irmãos, como é bom ter mas nas Escrituras, não é? Mas que seja feita a tua vontade. E ele permitiu que Deus fizesse a vontade dele.
Ele se submeteu à vontade de Deus. E por isso eu e você estamos aqui. Por isso o mundo é viável, porque o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Essa compreensão tem que arder no nosso coração. É de graça? É. Mas teve um preço de sangue que foi pago por mim e por você. A justa ira de Deus foi descarregada sobre o Filho dele. E é por isso que eu e você estamos aqui. Fomos salvos por uma graça tão maravilhosa, mas alguém pagou um preço. Ele sim é o único que foi justo perante a lei. Ele sim pode se gabar disso. Nenhum de nós podemos. Nenhum de nós. Não há um justo sequer. Só Jesus, que é justo e justificador de todos nós. Amém? Você toma posse dos atos de justiça de Jesus? Você toma posse da justificação que Ele produziu em mim e você? Então, se tomamos posse dessa realidade, nós precisamos viver em novidade de vida. É disso que o texto está tratando. Se nós morremos com Cristo, com Ele também ressurgimos. E aí nós ressurgimos para um novo tipo de vida. Temos que andar em novidade de vida. Não é mais a velha maneira, não é mais a maneira antiga. Deus espera de nós frutos da salvação. Ele espera que a nossa vida frutifique nele, porque nós somos salvos. Nós não fazemos uma obra, nós não produzimos algo para sermos salvos, mas uma vez salvos, nós produzimos frutos de justiça. Tal como está escrito em Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Não é obra para que ninguém se glorie. Mas lá está escrito também que nós somos salvos em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, feitos em Cristo Jesus para boas obras. Então, essa virtude daquilo que nós somos em Deus, necessariamente ela tem que manifestar em nós. Ela tem que ser traduzida na nossa vida diária. Porque apenas a letra não é suficiente. Mas quando a letra é vivificada pelo Espírito vivificante, aí nós começamos a viver uma vida parecida com o que Jesus viveu. Aí ele começa a ser o parâmetro para cada um de nós. E o texto nos ensina aqui de uma forma tão linda isso. Eu vou ser breve, prometi e vou cumprir. Mas o texto diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem da lei. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, a ele está ligada pela lei. Mas se ele morre, ela está desligada dele. É interessante, parece que Paulo está tratando aqui de questões de casamento. Mas não, o pano de fundo não é esse. Ele está dando apenas um exemplo. Mas o ponto aqui fundamental é você ligar o que ele está falando nos primeiros versículos com o versículo de número 4. Quando ele começa dizendo assim: olha, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando de uma lei que liga o marido à esposa e está falando que a morte desliga. Da mesma forma, ele está lembrando a nós que em Cristo Jesus nós somos mortos para o pecado, nós somos mortos da condição que era imposta sobre nós de termos que salvar a nós mesmos. Fomos justificados em Cristo Jesus. E por isso nós temos que viver a partir desse novo marido que nós temos, que é Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós somos noiva. Esse casamento implica em responsabilidades e uma nova forma de viver. Essa é a realidade que Paulo está ensinando aos nossos irmãos aqui, e ele fala para pessoas que conheciam da lei. Ele introduz o texto falando de que estava dizendo para pessoas que conheciam da lei. E ele diz: porque quando estávamos mortos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Lembra da sua vida antes de Jesus? Qual fruto que você manifestava? Como que você frutificava? Irmãos, a vida na carne, ela só frutifica para a morte. Ela só frutifica para o pecado.
que são obras que são ressaltadas pela lei. Não é que a lei faz o pecado nascer, mas a lei é um preceito desejado de Deus que faz o pecado ser ressaltado na nossa vida. É como se fosse um espelho. Mostra para a gente quem a gente é. E quando nós estávamos mortos, essa obra é que era manifesta em nós. As nossas paixões, os pecados, nós éramos guiados pelos nossos desejos. Mas agora em Cristo Jesus, nós não somos mais guiados por nossos desejos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se antes de Jesus o pecado era um caminho determinante na sua vida, de modo que era irresistível pecar, agora em Jesus você pode resistir ao pecado sim. E o Espírito que estava em Jesus está sobre mim e sobre sua vida. E nos faz capazes de fazer as coisas que Jesus fazia, de viver da forma como Jesus vivia, inspirados por Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está na minha vida e está na sua vida nesse dia que se chama hoje. Nós precisamos crer nessa realidade para nós nos apropriarmos de uma novidade de vida. E Paulo continua, mas agora, verso 6, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Irmãos, será que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está ousando descartar a lei? Será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Que nós não precisamos mais da lei? Estamos livres completamente da lei? E aqui eu faço um ponto importante. Nós precisamos compreender uma coisa muito fundamental. O que o texto nos diz é que nós não precisamos seguir a lei para sermos salvos, justificados em Cristo Jesus. Mas esse mesmo texto diz um pouco mais à frente que a lei ela é perfeita, ela é boa. Porque a lei ela estabelece um padrão de Deus para o seu povo. A lei moral de Deus ela não foi revogada. É verdade que vários aspectos cerimoniais da lei não existem mais, nós não precisamos seguir. Mas a lei moral, ela não foi revogada. Então, essa liberdade que nós temos a partir de Cristo Jesus, ela nunca deve nos levar a uma libertinagem. E é necessário nós compreendermos aqui esse termo. Não estamos mais debaixo da lei, como Paulo expressa. Porque há pessoas que pensam assim, não estamos mais debaixo da lei. Então, tudo pode. Tudo pode. E há categorias de pessoas que pensam que essa declaração de Paulo, na verdade, é um antinomismo. É como se fosse uma revogação das normas. E aí começam a viver e há pessoas que pregam, que ensinam isso, e há até irmãos nossos que pensam dessa forma, que como se a única lei que existisse agora era a lei do amor. Então eu não me submeto a mais nada. É só amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, eu estou livre da lei. Eu não tenho mais padrão de moralidade, porque tudo que é feito com amor é permitido. Será que é assim, meu irmão? Será que esse é o preceito de Deus? Será que é isso que Paulo desejava ensinar? Esse é um termo muito comum na nova, chamado até de nova moralidade, que veio à tona a partir da década de 60, mas que continua em voga nos nossos dias, que sustenta exatamente isso. Que a lei foi abolida para os cristãos e que o único e absoluto mandamento que restou foi o amor. E até justificam assim, o fim da lei é Cristo. Chegou em Cristo, acabou, não tem mais nada, é só o amor. Será? É claro que tudo vai redundar no amor. É claro que tudo vai redundar no amor. Mas Deus faz exigências de nós, Ele espera algo de nós. Nós precisamos fazer a diferenciação. Não precisamos fazer absolutamente nada para sermos justificados. Não precisamos e não conseguimos fazer nenhuma contribuição à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
O sacrifício é pleno, pronto e acabado. Estamos salvos nele. Agora, uma vez salvos, inicia-se em nossa vida um processo de santificação. E aí eu e você precisamos nos esforçar. Também é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito que nós somos santificados. É o Espírito que nos santifica. Mas nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos fazer renúncias. Nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus. E isso dói. Se doeu em Jesus, por que não doeria em mim e em você? Você é melhor que Jesus? Você acha que vai ser fácil? Não é, não será, e Ele não prometeu que seria. Processo de santificação exige sim uma atitude de esforço. Exige sim um esforço nosso. Sempre na dependência do Espírito de Deus, mas precisamos nos esforçar. Precisamos desejar melhorar. Precisamos desejar avançar. E o texto continua dizendo aqui, para a gente encerrar esse momento: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Irmãos, esses que pensam, que são antinomistas, né? Eles pensam que a lei deve ser revogada, que a lei é a fonte do pecado. Mas a lei não é a fonte do pecado. A lei apenas revela a situação pecaminosa. Quando Paulo tem essa conclusão muito clara na vida dele, ele entende que pecado é ele. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? É uma condição. Não é necessariamente a lei. E aí nós precisamos compreender com muita clareza a relação, as atitudes que nós podemos ter diante da lei, para com a lei, da nossa relação com a lei. Porque alguns, basicamente, são 3 atitudes. Alguns agem como legalistas. O que são os legalistas? Eles acham que o seu relacionamento com Deus depende da obediência à lei. E assim eles buscam ser justificados e santificados por essa obediência. Mas sabe no que isso dá? Numa tremenda frustração. Porque ninguém consegue se justificar nos seus atos. Ninguém consegue produzir uma obediência que seja justificável diante de Deus. E aí, as pessoas nos dias de hoje ainda continuam carregando uma lista do que pode fazer e do que não pode fazer. Esse é o código de conduta do legalista. A vida dele é medida pelo que se pode, pelo que não se pode fazer. Não há fluência, não há vivacidade, não há fluir do Espírito. Agora, há outros também, esses antinomianos, vamos dizer assim, ou libertinos. Eles culpam a lei por seus problemas e a rejeitam completamente. Declaram-se livres de suas exigências. E diz assim: é só o amor. Não é? A gente percebe essa linguagem muito aí nas músicas seculares, né? Toda maneira de amar vale a pena, né? Não é? Se você pegar o repertório aí, Lulu Santos, Milton Nascimento, vários músicos cantam, né? E é ensinado nos dias de hoje que se tem amor, está tudo bem. Posso tudo. Será que é assim? Isso é antinomismo. A lei continua valendo em seu aspecto moral. Deus continua esperando de nós uma atitude. Deus continua tendo um padrão para com o seu povo. E a outra atitude, que é a desejável de cada um de nós, é que sejamos livres para cumprir a lei. Porque essa é a posição que consegue o equilíbrio. Deleitam-se na lei, por ser ela a revelação de Deus, mas reconhecem que a força para cumprir a lei vem apenas do Espírito. Eu e você fomos livres. A nossa liberdade é que nos permite cumprir a lei. É tão interessante isso, irmãos, porque nós não podemos ser salvos cumprindo a lei para ser salvos. Mas uma vez que somos salvos pela graça de Deus, qual que é o caminho que Deus nos conduz?
nos manda cumprir a lei moral. Os mandamentos de Deus são perfeitos. E Paulo nos ensina isso aqui de uma forma muito linda, que nós temos que ficar atentos no verso 7, e eu vou encerrar aqui, porque a concupiscência ela é conhecida através do mandamento. Quando Deus diz, não cobiçarás, a gente entende verdadeiramente o que é a concupiscência que alcança o nosso coração. Sabe por quê, querido irmão? Porque todo pecado nasce de uma cobiça. Todo pecado nasce de uma cobiça. A pessoa que adultera, antes de cometer um adultério, ela cobiçou. A pessoa que rouba, antes de roubar, o que ela fez? Ela cobiçou. Atente-se para essa realidade. A lei, ela revela esse caráter, e ela revela a nossa transgressão, ela revela a nossa cobiça. Agora, por que será que Deus nos ensina assim, não é? Ele diz assim, não cobiçarás. E só quando ele diz não cobiçarás, a gente consegue compreender o aspecto da transgressão. Entenda, querido irmão, o não de Deus é importante para mim e para você. Em tempos que as pessoas cada vez menos querem aceitar o não e buscam sempre o sim, o que Deus quer falar para nós nessa manhã é que o não dele também é importante para nós. E às vezes o não de Deus é que revela as maiores cobiças que nós temos. Quando ele diz não para nós. E o texto está dizendo claramente que nós conhecemos o aspecto da transgressão da concupiscência quando o mandamento é expresso a nós. Não cobiçarás. Nosso Deus colocou limites claros para as nossas vidas. E é bom que não ultrapassemos esses limites. O chamado do discipulado cristão é um chamado para uma vida de responsabilidade. Não andamos de qualquer forma. Não somos chamados a andar de qualquer maneira. O texto diz de uma forma muito clara que já que a lei não pode nos justificar, já que a lei não pode nos santificar, Deus, o próprio Deus, fez aquilo que a lei não podia fazer por nós. Ele nos justificou e Ele nos santifica todos os dias. Que você saia daqui nessa manhã com essa convicção no seu coração. Meu irmão, você é um justificado. Você não precisou fazer nada para isso acontecer. Meu irmão, você é santificado todos os dias. O Espírito de Deus faz isso na sua vida. Mas nesse ponto, você precisa ser responsável. Você precisa se esforçar. Nós precisamos nos esforçar para sermos santificados todos os dias. Amém? Que Deus abençoe você. Que essa palavra alcance o seu coração. E eu quero chamar o Johnny aqui na frente nessa hora. Quero honrar o Johnny aqui, que é quem está cuidando dos nossos jovens. E hoje, de uma forma tão linda, a gente teve o batismo de vários jovens, né, Johnny? Já se trocou, já está aqui preparado. E nós vamos, nessa hora, fazer lembrar aquilo que não pode ser esquecido. A ceia é um memorial. E o Johnny vai conduzir esse momento, junto com todos esses que batizaram. Glória a Deus! Estão com a ceia na mão aí? Que bênção. O Johnny vai conduzir esse momento, que vai ser tão abençoador para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz. Eu gostaria de convidar os nossos adolescentes aqui à frente. Isso, chega aí. Pode vir. Com cálice, com pão. Nesse momento, nós, como igreja, nós falaremos juntos o credo apostólico. Em todas as lições, eles decoraram, a cada final de semana, um trecho do credo. Eu gostaria que vocês nos ajudassem também, amém? A professar o credo. E eles vão puxar, eles vão conduzir esse momento bem forte. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
Amém. Amém. Pode se sentar. Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente. Eu sei que você está com a ceia aí, mas para ficar mais fácil, eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, então sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Hoje é uma noite de alegria para nós, onde nós temos aqui à nossa esquerda, à direita de vocês, os nossos novos irmãos, a qual nós vamos celebrar com ele a ceia do Senhor. Então eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, por favor. O pessoal do louvor, se quiser vir, né? Pode vir. Eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça e que nesses instantes finais, eu e você, nós venhamos discernir o corpo e o sangue do Senhor. É um momento de celebração, é um momento de alegria, a qual nós, como uma família, nos sentamos à mesa do Senhor para lembrar dele. E ele mesmo nos instrui que nós devemos fazer isso sempre para lembrar dele. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse com o Senhor nesses instantes. Agradecesse a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós, pela dádiva daquele que nos deu, nos concedeu. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso naquela cruz. Muito obrigado, Jesus, por morrer em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor sofreu, Pai, naquele Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter cumprido a missão do Pai até o fim. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado vida novamente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sacrifício perfeito, a qual nos dá vida e vida com abundância. E por isso, Senhor, nós como uma igreja, como uma família, nós queremos celebrar, Senhor, em memória do Teu nome. Senhor, Tu és o centro de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nosso coração, Senhor, haja gratidão, haja, Senhor, essa análise pessoal, para que nós, Senhor, venhamos examinar a nós mesmos. Que o Senhor, nesse momento, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. E nós celebramos, Pai, com os nossos novos irmãos em fé. Então, coma do pão. Da mesma forma, bebamos um cálice. Celebra o Senhor, exalte a Ele. Ele é o motivo de todas as coisas, Ele é a razão de tudo. A Ele pertence toda a honra, a Ele pertence todo o louvor. Aleluia, glória, glória a Deus. Para sempre. Ressuscitou.
damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Porque a sua ressurreição é o molde da nossa nova vida, Senhor. Aleluia, Jesus. Cantamos sim, aleluia. Cantamos sim, aleluia. Obrigado pela morte, pela vitória do Cordeiro de Deus. Aleluia. Talvez você esteja aqui nessa manhã e Deus tenha falado ao seu coração de uma forma clara, se revelando através do Espírito dele. E você quer dizer assim nessa manhã: Jesus, eu quero entregar minha vida para você. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Transforma. Faça tudo novo. Eu quero andar em novidade de vida. Há alguém nessa manhã que deseja fazer essa declaração, não para nós, mas para Deus. Sabe, queridos, nós não podemos andar sozinhos. E nós, como igreja, estamos aqui nessa manhã dizendo para você: se você quer fazer um compromisso com Deus, nós fazemos um compromisso com você. Queremos andar juntos com você. Por isso, nessa manhã, se há alguém aqui no nosso meio que deseja uma oração, deseja dizer para Deus assim: Deus, eu quero um compromisso novo contigo. Eu quero ser salvo por ti. Me ajude, porque eu não dou conta sozinho. Eu quero que todos nesse salão fechem seus olhos nessa hora. Ore. E você que quer fazer essa oração, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se há alguém nesse recinto que quer dizer para Jesus assim: Jesus, transforma a minha vida. Não resista nessa hora. Se Deus disse ao seu coração isso, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Há alguém nesse lugar que gostaria de orar e dizer para Jesus: Jesus, eu te quero. Eu quero ser transformado pelo teu poder. Deus, manifesta a tua graça sobre cada um desses que aqui estão, Senhor. Te agradecemos, Deus, por tão grande salvação. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntos nessa manhã. Pedimos ao Senhor que a tua graça repouse sobre cada um de nós. Aleluia, Deus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Eu quero chamar o pastor Richard aqui. O pastor Richard é o pastor regional nosso. Está com a gente. E nesse momento importante, um momento emblemático, um momento simbólico também para a nossa igreja, quero pedir ao pastor Richard que traga algumas palavras, sobre nossas vidas e também nos abençoe como igreja nessa hora. Fique à vontade. Graças a Deus. Queria convidar todos os pastores. Pode ficar, pastor. Fica aqui. Todos os pastores da Mineirão subiram aqui. Acho que o palco aguenta, né? Eu e você já testamos aqui, então pode vir. Queridos, eu estive aqui há pouco mais de 2 semanas. O que aconteceu foi um milagre. Um milagre. Tá de parabéns aí, todo mundo ficou em pé aquela hora. Pastor Silvio, a equipe. Mas é só o começo. Essa igreja linda, a igreja que nasceu no coração do Senhor, e está vivendo agora esse novo ciclo, essa nova etapa, nesse novo lugar. Nós vamos encerrar o culto dedicando esse espaço, consagrando esse espaço para o Senhor, crendo que nós não queremos só mudar de lugar, mas nós queremos conquistar essa região, evangelizá-la, fazer a diferença e ser uma grande bênção, continuar sendo uma grande bênção. Nós louvamos a vida de cada pastor que integra essa equipe, são a expressão do favor do Senhor, e eu tenho certeza que farão, como já fazem, um belíssimo trabalho. Amém? Se tiver condição de se ajoelhar, se não tiver, de pé mesmo, nós vamos encerrar
consagrando e dedicando esse local ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela maneira como o Senhor tem conduzido a Lagoinha Mineirão. Cremos que nesse novo espaço, que é tão maior que o espaço anterior, muito em breve ficará pequeno por causa da grande obra que o Senhor irá realizar nesse lugar. Vidas e vidas serão alcançadas. Batismos acontecerão com muita frequência, porque essa igreja, neste novo local, será relevante nessa região. Abençoamos a equipe pastoral, de forma especial a vida do pastor Silvio, da Cláudia, do Arthur, crendo que o Senhor já está fazendo algo sobrenatural. Dedicamos esse espaço e consagramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a Tua maravilhosa graça, o amor do Teu Filho e as doces consolações do Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, nos levando em segurança para os nossos destinos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Deus te abençoe, vá na graça e na paz.